Bom, então, bom dia a todos. Vamos iniciar agora o nosso primeiro Masterclass aqui do Diploma Manaus, que é um curso sobre a Escola Inglesa de Relações Internacionais. Né? Primeiramente, o curso ele tem como objetivo, tem como propósito, fazer uma espécie de radiografia sobre a importância da escola inglesa para as relações internacionais, né? Obviamente, a escola inglesa é uma escola que tem muitas abordagens e tem muitos autores, e por esse motivo mesmo nós decidimos fazer um recorte metodológico, tentando abarcar basicamente 3 grandes autores da escola inglesa. No caso, o pioneiro da escola inglesa, o Martin Wright. Tá? Logo em seguida, vamos tentar dar uma ênfase a mais também no autor chamado Bradley Bull. E, por fim, uma geração contemporânea do próprio Bradley Bull, mas que também tem a sua relevância dentro da escola inglesa, que é o Adam Watson. Tá? E a escola inglesa de Relações Internacionais é uma escola que tem a sua importância, né, nos estudos de relações internacionais, não só do ponto de vista da língua anglo-americana, mas também no seu aspecto europeu e geral mesmo. Né? E esse curso que nós vamos introduzir aqui no Diploma Manaus, ele vai abranger 3 grandes partes. Tá? A primeira parte diz respeito à evolução da escola inglesa, seus aspectos conceituais e metodológicos. Num segundo momento, que é o próximo sábado, nós vamos abordar a questão na perspectiva histórico-estrutural da escola inglesa. E, por fim, vamos abordar o tema relacionado às questões do pluralismo e do solidarismo dentro da escola inglesa, né, que são 2 assuntos muito importantes aí para quem acompanha a escola inglesa, quem estuda a escola inglesa, enfim. Né? Bom, vou avançar um pouco. A história da política exterior britânica foi certamente marcada pela diplomacia do Império, né? E essa afirmação, de cara, já explora a grande expressão da política internacional britânica nos últimos séculos, não só sua importância do ponto de vista militar, do ponto de vista comercial, ou mesmo do ponto de vista diplomático, mas fundamentalmente a Grã-Bretanha tornou-se uma espécie de força civilizatória, né? À medida que a Grã-Bretanha ela expande suas fronteiras pela Europa, né? Apesar de ser um país peninsular, tem a sua relevância no concerto europeu. A Grã-Bretanha também expande suas fronteiras pelas Américas, não só na região do Canadá ou dos Estados Unidos, mas também na América Central e na própria América do Sul, e em outras partes do mundo, no continente africano, no continente asiático, na própria Oceania, etc. Então, a diplomacia do Império Britânico teve a sua importância, que é algo que acho que todos nós já temos, de certa maneira, uma ciência do que foi a grandeza do Império inglês. Tá? Outro aspecto importante da escola inglesa de relações internacionais diz respeito ao seu desenvolvimento teórico. Tá? Há um relativo consenso entre os estudiosos da escola inglesa, e a escola inglesa passou por 4. A primeira fase diz respeito ao início da escola, em 1959 até os anos 60, e esse período certamente é o período que vai afirmar 2 grandes categorias na escola inglesa. Primeiramente, a ideia de sistema internacional e de sociedade internacional,
que é um assunto que nós vamos, inclusive, desdobrar daqui a pouco. Vamos tentar entender melhor a funcionalidade desses dois conceitos. A segunda fase, que vai de 1966 até 1977, explora dois grandes autores e duas grandes abordagens. Primeiramente, Martin White e a ideia de sistema de estados, e, no segundo momento, a grande obra, a linha divisória dentro da escola inglesa, talvez a obra mais importante da própria escola inglesa, que ha sido a obra de Bradley Bull, a assim chamada Sociedade Anárquica. A terceira grande fase vai de 1977 até 92, que é a fase de consolidação da escola inglesa. E, por tabela, a questão da transição, a transição geracional dentro da escola inglesa. O surgimento de novos autores, de novos pesquisadores. E aqui nós destacamos um autor especial, que é o Roy Jones. E, por fim, uma terceira grande geração de estudiosos da escola inglesa, agora não mais vinculados ao Comitê Britânico, mas principalmente vinculados a organismos acadêmicos. Já são profissionais da área de relações internacionais, já são autores que estudam relações internacionais propriamente, e já não estão tão vinculados assim à parte do comitê. A evolução da escola inglesa, ao longo de todo esse período, vai trazer, de certa maneira, alguns fatos e algumas curiosidades a respeito dessa grande escola das relações internacionais. Então, a primeira ideia que nós vamos trabalhar aqui é a respeito do termo escola inglesa. Afinal de contas, por que uma escola? E, certamente, a afirmação que podemos fazer a respeito desse assunto é que uma escola, ela pressupõe, antes de tudo, um certo pluralismo teórico e metodológico no seu interior. Então, a escola inglesa, como qualquer outra escola, ela tem no seu escopo um pluralismo teórico e metodológico. Vejamos, por exemplo, a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é um grande exemplo de escola, à medida que é uma escola que incorpora vários elementos nas suas abordagens. Elementos ligados, por exemplo, ao marxismo, ou mesmo à abordagem da sociologia weberiana. Alguns autores utilizam muito a psicanálise de Freud, etc. A escola inglesa não poderia ser diferente. A escola inglesa, igualmente, tenta vincular várias perspectivas teóricas, dos liberais aos realistas, dos neoliberais passando pela abordagem decolonial. Então, a escola inglesa tem essa grande preocupação de tentar ser uma escola abrangente e plural dentro da sua perspectiva. E a escola inglesa, ela, além desse elemento do seu pluralismo metodológico e teórico, a escola inglesa, ela vai também ser constituída por autores que não são necessariamente ingleses, mas sim britânicos. Como, por exemplo, o próprio Bradley Bull. Bradley Bull, ele é australiano de nascença. Nós temos também autores sul-africanos, autores neozelandeses, enfim. É uma escola que tem uma abrangência também de outras nacionalidades. A escola inglesa, ela tem também outros nomes. Ela é conhecida também por ser a escola britânica, ela é conhecida também por fazer uma abordagem clássica e ser a assim chamada escola da sociedade internacional.
Então, a escola inglesa também tem várias nomenclaturas possíveis em relação a ela. Alguns autores chamam, por exemplo, de institucionalismo britânico, coisas assim. E quais são as razões para uma escola? Em primeiro lugar, a ideia comum da sociedade de estados, da sociedade internacional. Em segundo lugar, nós vamos ter uma abordagem que inclui uma abordagem histórica, filosófica, jurídica, uma abordagem ligada ao direito. E eu diria o seguinte, ela é uma abordagem tão plural, tão aberta, que permite, inclusive, a abordagem do ponto de vista da teologia. A escola inglesa também tem essa natureza de ser bastante eclética dentro das suas abordagens. Outro aspecto, outra característica importante da escola inglesa diz respeito ao seu ecletismo e uma tentativa de se fazer uma via média dentro da perspectiva teórica. Ou seja, a escola inglesa, frente ao debate entre realismo e liberalismo nas relações internacionais, que nós vamos abordar, inclusive, com mais detalhes daqui a pouco, opta por uma espécie de racionalismo, uma perspectiva teórica racionalista. E essa perspectiva racionalista, de certa maneira, vai embasar boa parte dos autores da escola, é algo que nós devemos destacar nesse momento inicial. E esse racionalismo da escola inglesa tem alguns autores importantes, que vão afirmar essa natureza mais racionalista da escola inglesa. Por exemplo, Hugo Grotius, que é um autor que nós vamos daqui a pouco abordar com mais atenção. O próprio John Locke, um dos pais do liberalismo moderno, um autor importantíssimo, não só para a filosofia política, como também para a filosofia do conhecimento. O David Hume, o maior filósofo escocês, Edmund Burke, outro autor importantíssimo dentro do universo do mundo britânico. Burke é um irlandês. E o Alexis de Tocqueville, que foi um autor francês, mas que teve muita importância pelo fato de ter estudado não só o antigo regime do seu país, a França, mas também por ter estudado a evolução da democracia na América, um dos seus trabalhos clássicos aí no campo da filosofia política. Então, esses autores aqui são os autores, digamos, de uma abordagem muito mais racionalista, E isso vai ter algumas implicações importantes aí, como uma espécie de terceira via, de via média, ou mesmo a tentativa de se formar uma espécie de consenso do ponto de vista da compreensão do que vem a ser essa escola inglesa. Continuando ainda a respeito desses fatos e curiosidades a respeito da escola inglesa, a escola inglesa ela vai ter dois grandes trabalhos paradigmáticos. A primeira grande obra paradigmática da escola inglesa foi escrita pelos dois autores importantíssimos para esse momento inicial da escola inglesa, que foi o Robert Butterfield e o Martin White. E o trabalho Diplomatic Investigations, um trabalho de 66, não só um relatório propriamente dito, mas também um trabalho que vai embasar toda a geração seguinte da escola inglesa. E, nos anos 80, a obra editada por Radley Bull e por Adam Walton. Uma obra também já bastante consagrada, uma obra muito conhecida. O The Expansion of International Society. Essas duas obras, elas infelizmente não se encontram ainda traduzidas para a língua portuguesa. Então são obras ainda que foram escritas e permanecem sem tradução aqui no Brasil. Três grandes instituições vão, de certa maneira, se mesclar para constituir a escola inglesa. A primeira delas é a London School of Economics, que é uma faculdade
uma universidade de Londrina muito importante pelo seu caráter cosmopolita, por ser uma instituição muito mais aberta, receptiva. A London School, por muitas décadas, foi conhecida por receber professores do mundo inteiro, normalmente professores perseguidos políticos, como Karl Popper, ou mesmo o Hayek, Ludwig von Mises, entre outros autores que foram recebidos aí pela London School, recebidos e incorporados como professores, docentes, etc. Uma segunda grande instituição importantíssima para a escola inglesa foi o Foreign Office, que é justamente o gabinete de política exterior da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Esse gabinete é o gabinete responsável pela diplomacia inglesa, por toda a ação dos ingleses no mundo, e também assume uma função muito importante do ponto de vista não só da manutenção das conquistas coloniais, ou mesmo do envolvimento da Inglaterra em conflitos armados, etc., mas também como um órgão consultivo e formulador de política externa no sentido mais preciso da palavra. E, finalmente, o Comitê Britânico, o British Committee. Esse comitê, ele tinha como responsabilidade, tinha como propósito, objetivo, pensar a política externa britânica, pensar assuntos relacionados à paz, assuntos relacionados à guerra, entre outros eventos importantes dentro das relações internacionais, obviamente, dentro de uma perspectiva britânica das relações internacionais. Então, esses três órgãos, ora próximos, ora distantes uns dos outros, eles terão uma importância muito grande para a consagração da escola inglesa, na perspectiva inglesa das relações internacionais. E a escola inglesa, ela é bastante modesta. É muito difícil termos assim um relativo consenso em relação a uma, digamos, uma teoria da escola inglesa. Eles não estão tão preocupados em elaborar uma teoria, eles estão muito preocupados, talvez estejam muito mais preocupados em propor um debate, né? Uma conversa, uma grande conversa. Essa que é a proposta da escola inglesa, né? E essa conversa, esse bate-papo que eles colocam, vai ter como grande linha de percepção, de análise, enfim, a própria ideia de sociedade internacional. Nós vamos ver daqui a alguns minutos como é que isso funciona dentro da perspectiva da escola inglesa. E dois projetos muito claros dentro da escola inglesa. Primeiramente, a ideia de sociedade internacional, né? A sociedade internacional do ponto de vista do estudo comparativo, como isso evoluiu ao longo do tempo, como isso pode evoluir ao longo do tempo. E, um terceiro momento, a identificação de formas de desenvolvimento histórico, de como essas formas foram também se desenvolvendo ao longo de todo esse período. Então, esses são os dois grandes projetos aí da escola inglesa. Outro aspecto importantíssimo dentro da escola inglesa foi certamente o fato dos ingleses terem, em função da sua expansão imperial, do seu grande crescimento imperial, eles terem tido contato com regiões de todo o mundo. Isso foi fundamental por um motivo. Esses ingleses passaram a pensar não só os temas coloniais, mas também os temas de pós-colonização, ou seja, os temas decoloniais. E um segundo grande aspecto foi o fato desses ingleses terem tido contato com culturas do mundo inteiro, de todas as regiões, de todos os continentes, de povos africanos aos indianos, passando por povos muçulmanos, até chegar a
povos da América do Sul, da América Central. Então, os britânicos, de certa maneira, conseguiram acumular ao longo de todo esse tempo, de todos esses séculos, um grande cabedal de experiência diplomática, né? E, obviamente, começaram a pensar a diplomacia nesses moldes, ou seja, nos moldes de uma experiência civilizatória geral, né? E, claro, essa experiência geral, ela necessariamente vai passar por algum tipo de inflexão, de reflexão, aquilo que nós podemos chamar de alteridade, ou seja, a forma de se pensar o outro, é uma categoria de fundamental importância dentro da escola inglesa. Ou seja, pensar não só do ponto de vista da expansão dessa sociedade internacional europeia, no primeiro momento, mas também a expansão da própria sociedade mundial. E a sociedade mundial, nesse sentido, sendo pensada, sendo gestada a partir a partir de certas características comungadas não só por europeus, mas também por povos de todo o mundo, tá? E, obviamente, essa tensão entre essa expansão internacional de uma sociedade internacional europeia, tem como as outras formas de organização política, cultural, que vai acontecer no resto do mundo, e isso vai efetivamente ter um tipo de choque, um tipo de contraste. E o grande contraste, que é um contraste que inclusive perdura até os nossos dias, é a aceitação ou não do sistema westphaliano, né? Ou seja, o sistema westphaliano expande-se para além das próprias fronteiras regionais, ou seja, para além das próprias fronteiras europeias. E o sistema westphaliano, ele, de certa maneira, vai tentar, primeiramente, fazer uma reflexão sobre o que é esse poder europeu, o que é essa sociedade internacional europeia, mas, antes de tudo, vai tentar pensar algumas categorias importantes, como, por exemplo, temas ligados à guerra, à diplomacia, à balança de poder, o direito internacional, as grandes potências, o tema da soberania e o tema do nacionalismo. Temas esses que serão, obviamente, alçados à categoria central do sistema westphaliano, mas não só do sistema westphaliano, mas também dos outros sistemas que igualmente vão passar por processos de internacionalização. E o desdobramento desse sistema westphaliano até os nossos dias são importantíssimos, né? Como, por exemplo, o tema da não intervenção, o tema da intervenção internacional, da intervenção humanitária, o tema dos direitos humanos, o tema da sociedade de estados, do cosmopolitismo. Então, são temas que ainda são fontes de preocupação, não só dos europeus como um todo, mas também da perspectiva da escola inglesa. Temas ainda vivos, né? Temas ainda que são estudados por nós, que transitamos nesse campo aí da ciência política, da história, das relações internacionais, enfim. E uma ideia central, à medida que nós ainda estamos pensando de forma bastante objetiva os efeitos e até mesmo o universalismo do sistema westphaliano. Até que ponto esse sistema, de fato, é um sistema universal, ou mesmo um sistema que foi universalizado. Então, é um tema de importância
de grande importância para os estudos também das relações internacionais na perspectiva da escola inglesa. Agora nós vamos iniciar, talvez, a parte mais importante dessa aula, que diz respeito às três grandes categorias, as três grandes abordagens que os autores da escola inglesa vão fazer do ponto de vista de sua inovação teórica, da sua inovação conceitual. Primeiramente, a ideia de sistema internacional, um conceito, inclusive, que foi muito bem popularizado por Martin White. Esse é o tema mais importante, nós já vamos voltar a ele. O segundo momento, a ideia de sociedade mundial. E, em terceiro momento, a ideia de uma sociedade internacional. Nós vamos pontuar cada um desses três elementos aqui e vamos, obviamente, fazer um comentário a respeito de cada um desses três pontos. Então, primeiramente, a abordagem do sistema internacional é uma abordagem, antes de tudo, pautada no realismo. E esse tema é um tema de muita importância, porque é um tema que foi estudado por praticamente todos os filósofos da antiguidade até os nossos dias. O realismo, ele tem a sua perspectiva na obra de Tucídides, a história da Guerra do Peloponeso, vai ter a sua importância na obra de Nicolau Maquiavel, sobretudo no livro mais conhecido de Maquiavel, que é O Príncipe. Autores como Thomas Hobbes também vão enfatizar muito o aspecto realista e, contemporaneamente, nós temos a própria origem das relações internacionais, autores muito importantes como Hans Morgenthau, Kenneth Waltz, Edward Carr, entre outros autores que vão justamente enfatizar a natureza realista das relações internacionais. E duas ideias muito importantes para o realismo dizem respeito à questão do Estado, ou seja, para os realistas, o Estado é a grande unidade, é a principal, em alguns casos, a única, exclusiva unidade de análise das relações internacionais, ou seja, é o Estado que vai constituir e vai fazer com que as relações internacionais se tornem o que se tornaram, ou seja, o sistema internacional inteiro é um sistema baseado na ideia de estados centrais, e aí, certamente, o sistema westphaliano é um grande divisor de águas nesse sentido. E um segundo momento diz respeito à ideia mesmo de que esses sistemas de Estado, eles agem de acordo com o seu autointeresse, ou seja, o interesse nacional é a grande motivação, a grande arquitetura desse sistema internacional. Esses autores que vão fazer essa abordagem estatocêntrica, ou seja, esses realistas, eles vão passar por incontáveis fases. Nós temos desde os realistas clássicos, passando por realistas contemporâneos, passando por realistas neoclássicos, há um realismo estratégico, há um realismo periférico, há um neorrealismo, há um realismo ofensivo, e todos esses realismos vão convergir em algo muito importante, que é a ideia da
inconstância das relações internacionais, ou seja, de que o mundo, de tempos em tempos, tensiona, de tempos em tempos esse mundo cai em confronto, cai em conflito armado, da importância das guerras para os realistas, tá? E esse realismo que se inaugura com essa escola vai ter um papel muito importante dentro da escola inglesa. Os pensadores da escola inglesa, eles não desprezam o realismo, pelo contrário, eles tentam dar ao realismo uma perspectiva fundadora, uma perspectiva importante. A perspectiva que, de certa maneira, não foi superada, e sim funciona, que ainda existe, que ainda faz algum sentido. Tá? Então, essa política internacional do realismo é algo muito importante. O realismo também, ele pensa os temas da paz, os temas da guerra, mas há um conceito muito importante na abordagem realista que diz respeito ao conceito de cálculo estratégico, de interesses egoístas, e esse realismo como se fosse... Os autores querem dizer com isso, basicamente? Querem dizer que o mundo vive em momentos de estabilidade ou mesmo de instabilidade hegemônica. Ou seja, o mundo, ele tensiona bastante, ele é muito incerto. Então, por esse motivo, ambições estatais, guerras, ocupações, conflitos armados, genocídio, são temas muito fortes, são temas ainda muito importantes aqui na perspectiva do sistema internacional dos realistas. A metodologia de análise, que é algo que nós vamos aprofundar mais à frente, diz respeito à análise de custo e benefício, há uma ontologia dos estados nacionais, há uma epistemologia fundamentalmente positivista, materialista, racionalista e estrutural. Do ponto de vista das referências ontológicas, o realismo segue a seguinte frase, né? Essa frase, inclusive, foi cunhada pelo próprio Maquiavel. Ou seja, a ordem internacional e a própria política, ela é orientada por sangue e ferro e a imortalidade dos homens. A prioridade para os realistas é a responsabilidade e o interesse nacional. E o grande cenário do realismo, inclusive o realismo, ele vai se projetar como teoria justamente nesse momento, né, nesse contexto, que foi o período da assim chamada Guerra Fria. Guerra Fria travada por duas grandes superpotências, no caso, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Né? Então, esse momento inicial, nós temos essa perspectiva realista das relações internacionais, ou seja, de um sistema internacional. A ideia de sistema, de sistemia, é algo de muita importância aqui nesse momento inicial. Bom, a segunda abordagem diz respeito à ideia de uma sociedade mundial. E essa abordagem da sociedade mundial vai ter um outro grande filósofo político, muito conhecido por todos, que foi o Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele foi um filósofo alemão de importância sem igual, mas também foi um personagem que ajudou a pensar e a refletir as relações internacionais. Kant, por exemplo, é autor de um dos textos mais interessantes sobre a política internacional do seu tempo, que é um texto chamado A Paz Perpétua. Kant pensou temas ligados ao universalismo e ao cosmopolitismo, temas ainda importantes, né? Temas que estão em discussão até os dias de hoje. E Kant considera a importância de uma comunidade potencial na política internacional. Ou seja, o Kant, ao contrário dos realistas,
ele propõe uma reflexão muito mais abrangente, aquilo que nós podemos chamar de uma abordagem transcendental. Tá? Por que transcendental? Digamos, a ideia por trás disso. Transcendental à medida que é um conceito que vai levar em conta não só os aspectos estatais, não só aspectos limitados ao Estado Nacional moderno, mas temas ligados, por exemplo, aos indivíduos, às organizações não estatais, à população mundial, às identidades. Então, ele é transcendente nesse sentido, transcende o papel do Estado Nacional, transcende a concepção realista de que o Estado Nacional, na verdade, é a única e exclusiva unidade de análise. A perspectiva kantiana, ela vai para além disso. Há um aspecto muito importante na abordagem kantiana que diz respeito aos valores, ou seja, esse sistema internacional ele é pautado pela ideia do direito e da soberania. A ontologia kantiana é uma ontologia pautada na subversão, na libertação e fundamentalmente, no engajamento. Kant aposta em suas fichas nessa ideia, né? A ideia de que o homem ele é passivo de mudanças, ele é passivo de modificações e de que isso é fundamental na sua maioridade. Não podemos nos esquecer também que Kant é um iluminista. Por isso mesmo, ele acredita nessa ideia da própria libertação do homem, da libertação do homem do seu obscurantismo. É possível um homem melhor, um homem que vai melhorar o mundo. Essa é a visão kantiana. A prioridade da visão kantiana é, antes de tudo, a responsabilidade humana e se questiona, né? Se questiona se nós vivemos ou não numa sociedade internacional, enfim. Há muita discussão em relação a esse tema. A escola inglesa, por exemplo, ela dá uma resposta bastante interessante a respeito desse assunto, porque para os teóricos da escola inglesa, nós estaríamos vivendo justamente essa transição de uma sociedade internacional para algum tipo de comunidade internacional, para algum tipo de comunidade ou de sociedade mundial, onde haveria um certo ajuste. O universalismo produziria algum tipo de ajuste nas relações entre os estados, entre os indivíduos, entre os atores não estatais. Então, foi algo bastante importante nesse sentido, né? E, por fim, nós temos a terceira grande abordagem dentro da escola inglesa, que foi a abordagem extraída da obra de Hugo Grotius. Hugo Grotius foi um filósofo muito importante da Holanda, né? Hoje Países Baixos, e Hugo Grotius é certamente um autor, do ponto de vista da filosofia política, da filosofia do direito, de enorme importância. Hugo Grotius é um dos pais do direito internacional moderno, né? E essa abordagem grotiana é uma abordagem racionalista. Os teóricos da escola inglesa, eles são muito agradecidos ao Hugo Grotius, né? Eles veem o Hugo Grotius como um autor importantíssimo para a escola inglesa. E essa abordagem grotiana, ela considera que a política internacional ocorre dentro de uma sociedade de estados, né? Isso é muito importante também, né? A ideia não de um sistema de estados, porque isso é uma concepção realista, mas de uma sociedade de estados, né? Uma sociedade de estados, uma sociedade interestatal, e isso produz, obviamente, uma
sociedade internacional. Tá? Grotius tem ele faz uma leitura muito interessante a respeito desse assunto. Né? E o Grotius, ele comunga com os realistas, por exemplo, da ideia de anarquia. Né? É algo muito importante na obra do Grotius e dos liberais em geral, o conceito de anarquia. Mas nós não podemos cair no equívoco de pensar que essa anarquia, no sentido grotiano, é tão ou idêntica à anarquia dos realistas. Né? Há, digamos assim, uma certa camada e uma certa distinção de anarquia entre essas correntes. Se a anarquia, por exemplo, para os realistas, é uma anarquia no sentido mais catastrófico possível, de uma ausência de um governo mundial, a possibilidade de instabilidades hegemônicas entre os países, de eventuais conflitos armados entre os países, a anarquia grotiana, ela pensa nos seguintes termos. Ela diz que a ordem internacional, na verdade, ela não é tão desorganizada assim. Por quê? Porque, assim como os indivíduos, os estados também comungam certos valores. Valores, principalmente, que são expressos pela ideia de regra, pela ideia de norma, pela ideia de cultura, pela ideia de civilização, pelos laços religiosos. Então, na verdade, numa perspectiva grotiana, não haveria essa anarquia no sentido mais explosivo possível, mas sim a possibilidade de cooperação. O entendimento mútuo, visões de mundo comuns, compartilhamento de objetivos, desejos, interesses, normas. A perspectiva grotiana, e aí a centralidade do direito internacional, a importância do direito internacional, diz respeito à própria institucionalização de interesses mútuos, de identidade, que é um tema que está super na moda aí, dessa identidade não só entre grupos e indivíduos, mas a identidade também entre os estados. Né? É algo muito importante nós entendermos o fato de que países que comungam, que compartilham certos traços de solidariedade, certos traços de semelhança, eles vão ter também afinidades do ponto de vista das normas, dos aspectos simbólicos, dos aspectos culturais, ou mesmo linguísticos. Os estados moldam e são moldados pela sociedade internacional, isso aqui é fundamental. E essa ideia que Grotius trabalha é uma ideia que parte da própria individualidade, da própria relação entre o homem e a sociedade. Ou seja, ao mesmo tempo que nós somos moldados pela sociedade, nós acabamos, de certa maneira, por moldá-la. Isso é algo fundamental e que vai servir também para a compreensão da própria sociedade internacional. Né? A sociedade internacional propicia que estados nacionais façam modificações importantes nessa sociedade internacional e esses estados acabam, de certa maneira, sendo também moldados pelo sistema internacional. Então, algo importante também na argumentação grotiana. A ontologia grotiana diz respeito à lei, à ordem e mantém a sua palavra, né? Da importância da confiança, entre outros aspectos. A prioridade é a responsabilidade internacional e atores e organizações como União Europeia e Nações Unidas têm o seu papel, exercem papéis importantes aqui do ponto de vista da organização dos interesses internacionais.
Então, nós temos um sistema ONU, por exemplo, que é muito mais abrangente, muito mais tolerante, muito mais passivo, e uma União Europeia, que é uma organização muito mais estratégica, muito mais política, que visa justamente a defesa dos interesses de um continente inteiro. Então, essas três abordagens, a abordagem do sistema internacional, a abordagem da sociedade internacional e a abordagem da sociedade mundial, são três abordagens centrais dentro da escola inglesa. E essa abordagem realista, a abordagem racionalista e a abordagem do revolucionismo, obviamente terão suas metodologias, suas particularidades. A primeira, que é a sociedade internacional, ela é fundamentalmente analisada como se fosse uma sociedade, uma metodologia de tipo positivista. A sociedade internacional aborda muito mais do ponto de vista de uma hermenêutica e a sociedade internacional do ponto de vista da sua teoria crítica, Então, há uma certa sistematicidade, uma certa metodologia dentro dessas três perspectivas, da perspectiva do sistema, da sociedade internacional e da sociedade mundial. A escola inglesa, agora já estamos entrando na reta final da abordagem, a escola inglesa, ela vai, como eu falei anteriormente, ela vai tentar dialogar com muitas teorias do seu tempo, inclusive, como o realismo, o liberalismo, o construtivismo, o neorrealismo, entre outras abordagens. Então, essa tentativa de se entender essas teorias são tentativas também de não só de compreender como se dá o funcionamento da teoria, mas também de incorporar alguns aspectos importantes dessas teorias dentro da escola, para a escola, né? Para que essa escola tenha uma certa robustez do ponto de vista intelectual, do ponto de vista conceitual também. Então, o realismo, ele é visto como uma espécie de política do poder, ou seja, é uma política que vai mesclar os aspectos ligados à guerra e paz, a questão relacionada também ao papel dos estados do ponto de vista da sua legitimidade internacional. O realismo enfatiza muito aspectos ligados a ganhos relativos, né? E há duas ideias aqui muito importantes, eu acho que vale a pena pontuar com mais atenção. Primeiramente, a ideia de ganhos absolutos e de ganhos relativos. Os ganhos absolutos, eles vêm a ser, antes de tudo, os ganhos relacionados a acordos econômicos, conquistas militares. Os ganhos absolutos, os ganhos relativos, melhor dizendo, eles são ganhos mais pragmáticos, mais de curto prazo. Ao passo que os ganhos absolutos são ganhos ligados, antes de tudo, a valores, como direitos humanos, a defesa da vida, valores como liberdade, etc. Então, essa é a diferença entre ganhos relativos e ganhos absolutos. Os realistas enfatizam os ganhos relativos, ao passo que os liberais enfatizam muito os ganhos absolutos. Os realistas enfatizam o mundo dos estados e a própria ideia de balança de poder, que é um conceito. Balança de poder é um conceito que foi forjado pelo sistema westphaliano, tá? O sistema westphaliano. No segundo momento, nós vamos ter o liberalismo, tá? E o liberalismo, nesse caso, vai enfatizar a escolha racional, ou seja, a escolha do indivíduo. O liberalismo enfatiza ganhos absolutos, liberdade de consciência,
critérios relacionados a direitos humanos, a questão relacionada à religião, entre outras coisas, são ganhos absolutos. Os liberais igualmente enfatizam o mundo dos estados, ou seja, tanto liberais quanto realistas, eles enfatizam um aspecto ligado à anarquia. Claro, cada um vai ter a sua perspectiva de anarquia. E esse liberalismo também enfatiza a variável não estatal, né? Os liberais, em geral, eles enfatizam o papel de atores não estatais, como, por exemplo, o mercado, as empresas transnacionais, as empresas que atuam em mercados tão diferentes do mundo, o papel de organizações internacionais, o papel de instituições religiosas, entre outras coisas. Então, essa é a abordagem, a perspectiva liberal. O marxismo tem muita importância dentro da escola inglesa, né? Principalmente a ideia relacionada à questão não só dos conflitos bélicos das relações internacionais, mas um tipo de conflito ligado à estrutura de comércio, né? A perpetuação da pobreza, a expansão da pobreza, da desigualdade, são temas caros aí a esses autores marxistas. Então, temas como dialética, materialismo, a própria ideia de luta de classes, ela vai ter uma importância muito grande do ponto de vista das relações internacionais. Para o pensamento marxista, o mundo ele é definido pela economia política do capitalismo, ou seja, o capitalismo aqui no caso como um modo de produção do mundo atual, do nosso mundo. E o marxismo também vai pensar a questão do trabalho das classes sociais, tema de suma importância aqui para os marxistas. Seguindo mais um pouco, vamos para o nosso último slide, que vai abordar justamente o aspecto do pós-estruturalismo. A abordagem pós-estruturalista, podemos incluir aí abordagem decolonial, abordagens ligadas a gênero, questões ligadas à questão da abordagem feminista, o mesmo construtivista, enfim. Tá? E essa abordagem pós-estruturalista, pós-estrutural, enfatiza, primeiramente, o aspecto discursivo das relações internacionais, da importância de atores não estatais ou mesmo de símbolos não estatais, né? O aspecto discursivo é um aspecto fundamental nessa abordagem pós-estruturalista. Os pós-estruturalistas enfatizam muito a intersubjetividade, significados e símbolos e as imagens, a imagética, aquilo que o Robert Jervis vai chamar de percepção, e a sua falta, a percepção dentro das relações internacionais. Então, esses aspectos mais subjetivos, linguísticos, psicológicos, simbólicos, culturais, são os aspectos igualmente importantes aqui dentro da perspectiva pós-estruturalista. Então, de forma bastante resumida, a gente consegue, a partir daqui, enfatizar essa grande riqueza da escola inglesa, né? O fato da escola inglesa ter, no seu escopo, na sua abordagem, ela tenta, de certa maneira, reunir muitas tradições, grandes tradições das relações internacionais. Essa abordagem da escola inglesa, ela é pluralista nesse sentido, à medida que ela não tenta dar uma explicação unidimensional para a realidade internacional. Não, longe disso. A escola inglesa, ela tenta, antes de tudo, fazer uma espécie de diálogo, uma grande conversa, um grande debate sobre a área.
E todas essas correntes, por mais que aparentem divergência, ou pelo fato de serem assuntos aparentemente tão divergentes, eles acabam assumindo um certo protagonismo, uma certa importância no interior da escola inglesa. Né? Então, aqui eu dou por encerrada essa nossa primeira aula. Essa nossa primeira aula foi uma aula mais conceitual, mais teórica, né? Certamente, as próximas aulas nós vamos já tratar de assuntos muito mais ligados à história, à diplomacia, à política externa, mas essa aula ela é mais teórica mesmo, né? Ou seja, ela teve a função de introduzir certos conceitos, certas categorias, certas análises que vão fundamentar as próximas duas aulas. Então, eu encerro por aqui a minha participação né, por ter ministrado a aula. E nós vamos abrir agora para o debate, tá bem?